essa grande audiência de hoje, vários comentários, os comentários agora viraram contra o Pedrosa. Mais de 15 comentários aqui contra a eleição dele, a pessoa dele, falas que ele falou aí nos últimos dias. E tem uma pergunta aqui, Carlos, que é sobre relação dos contratos, que eu vou fazer ela para você na íntegra, que eu achei ela muito interessante. A pergunta aqui é o seguinte: vi uma reportagem hoje que para o Thiago Neves ter aumento de salário, o empresário dele recebeu uma bonificação de 7 milhões. Isso realmente existe? E se existe, é imoral e lesivo ao clube. Olha, eu vou te falar, o Thiago Neves, esse contrato dele não foi feito na gestão do Conselho Gestor. Esses contratos, tanto o Thiago Neves, o Fred, enfim, de todos foram feitos nas gestões passadas. E, como eu havia dito aqui no início da nossa live, que 99,99% dos contratos que foram feitos dentro do Cruzeiro são lesivos ao Cruzeiro, esse é um deles também que foi lesivo ao Cruzeiro. Carlos, e dentro da área do futebol, com a saída do... A saída não, que chegou a ficar só 3 dias, o Alexandre, né? Chegou o Ocimar. Depois do início do trabalho do Ocimar, a gente teve a chegada do Ricardo Drubes. A chegada desses dois profissionais veio através de você, veio através do Conselho Gestor. Explica para a torcida quem que foi o responsável pela chegada deles no clube. Bom, o Ocimar, assim que o Pedro assumiu, né, juntamente lá com o Alexandre já havia declarado que não ficaria, porque tinha um projeto dele, era outros, né, não era dentro do Cruzeiro, e eles fizeram a contratação do Ocimar. E eu quero te falar que o Ocimar é um homem do futebol, é um homem de grande capacidade, eu faço essa defesa dele aqui, ponderado, não é agressivo, mas é uma pessoa ponderada, e que dentro das limitações dele ali, ele prestou um bom trabalho dentro do Cruzeiro. E o Ricardo Drubes, que ele foi contratado pelo Conselho Gestor. Já vi, quando eu cheguei, ele também estava chegando, né, nós chegamos juntos, e ele foi me apresentado, e a partir dali nós também tivemos aí uma amizade aí que eu acho que fora do futebol ela vai permanecer, porque é um cara de uma capacidade incrível dentro do futebol, um cara que tem muito a agregar para o Cruzeiro e para essa volta nossa em 2021 à Série A. Então, o Enderson foi principalmente um desejo meu, junto com o Conselho Gestor, né? Eu, Saulo, Emílio, nós nos reunimos para definir, né? Mas eu, em primeira mão, eu coloquei o nome do Enderson, e na ocasião eu fiz um contato com o Marcos Salum também, porque os dois já haviam trabalhado com o Marcos Salum, e o Marcos Salum também falou que a contratação deles naquele momento para o Cruzeiro era de suma importância, que eram 2 profissionais acima da média, e eu, junto com o Conselho Gestor, todos nós lá não tivemos dúvidas que o Ricardo Drubes, que o Enderson Moreira seria o melhor para o Cruzeiro nesse momento. O Carlos, e desde que se aventou o nome do Enderson, ele foi sempre o primeiro, ou vocês chegaram a conversar com algum outro treinador, somente como sondagem? Nós ficamos sabendo aí de algum... Sim, quando teve a possibilidade... Pode dizer. Quando teve aventou a possibilidade de dispensa do Adilson, que é um cara também que eu tenho um grande apreço, mas infelizmente não houve... você tem que fazer sobre dois pilares, né, a manutenção de um técnico, o desempenho e resultado. E o time, infelizmente, não tinha nenhum bom desempenho e os resultados também não eram satisfatórios. E culminaram aí com a dispensa do Adilson. Nessa iminência aí de dispensa do Adilson, eu comecei já a pensar, falei, poxa, quem vai substituir? Quem será o melhor para o Cruzeiro? Até porque nós não poderíamos errar, né? O Cruzeiro passa por um momento financeiro grave e a gente não pode. Você contratar um treinador hoje, mandar embora amanhã, contrata outro amanhã. Isso não pode acontecer definitivamente. E a gente não poderia errar. Então, foi feito pesquisas, eu pedi ao Ocimar na época, falei, Ocimar,
eu preciso aí de um técnico que já tenha grande conhecimento da Série B, mas que seja um técnico de Série A. Eu preciso desse perfil. O técnico do Cruzeiro hoje tem que ter esse perfil. Experiência em Série B e grande capacitação e experiência também na Série A. E surgiu o nome do Guto Ferreira na ocasião e do Anderson Moreira. Como o Guto estava não tinha clube, estava desempregado, e o Anderson estava empregado. Mas, diante dessas conversas, eu entro em contato com o empresário do Anderson, do Guto, enfim, chegamos à conclusão, depois, junto com o Conselho de Gestor todo, aprovando, né, a opção pelo Anderson. Mas havia, sim, a possibilidade do Guto Ferreira assumir o Cruzeiro. Eu ouvi falar de boato no Barro Preto que vocês teriam sondado o Cuca, isso é verdade? Não. Quando acontece isso, veja bem, quando acontece uma possível dispensa de um treinador, de jogador, os empresários, evidentemente, eles começam a chover de mensagens, te ligar, querendo oferecer. Foi oferecido o Cuca, chegaram a falar até no Filipão na ocasião. Então, assim, vem especulação de todo lado. Então, é natural que isso vaze de alguma forma para a imprensa. Mas foi oferecido inúmeros treinadores. Cuca, Filipão, deixa eu ver se eu me lembro aqui, o Jair Ventura, uma infinidade de treinador aí que seria o ideal. Mas nós entendemos que, naquele momento, o Anderson era o mais apropriado para assumir o Cruzeiro. Correto. Eu já vou entrando aqui na reta final das nossas últimas perguntas, para a gente não se alongar muito, tentar fazer uma live objetiva com todos os pontos pertinentes às dúvidas dos torcedores que voltaram aqui a agradecer vocês por todo o trabalho aqui de forma maciça. O Henrique Cruzeirense até fala aqui, Conselho Gestor, a torcida ama vocês. Carlos, essa é para você também. Explica para o torcedor, de uma forma, com uma linguagem mais popular e de forma resumida, como que funcionou esse processo de fazer a readequação salarial dos jogadores e deixar o montante para pagar em 2021. Isso é uma coisa que quase ninguém entende. Eu tento explicar para alguns, com alguns eu tenho sucesso, com outros nem tanto. Veja se você consegue esclarecer isso a todos para tirar de vez essa dúvida da cabeça do torcedor cruzeirense. Excelente pergunta, excelente pergunta. Existem muitas dúvidas com relação a isso. Veja bem, o Cruzeiro tinha uma folha de 16 milhões mensais. Né? O Conselho Gestor conseguiu reduzi-la para 2 milhões. Essa readequação salarial, você tinha um jogador ganhando 650, passou para 150. Ele emprestou para o Cruzeiro 500 mil reais. Ao longo do ano, isso daria 6 milhões. Quer dizer, em um ano, ele emprestou para o Cruzeiro 6 milhões para ser pago em 24 meses, a partir de abril de 2021. Então, quer dizer, os jogadores foram generosos com o Cruzeiro, inclusive, aqueles que ficaram, caso do Fábio, Léo, Ariel, Robinha, esses atletas aí, eles foram generosos com o Cruzeiro, porque eles emprestaram dinheiro para o Cruzeiro no momento que o Cruzeiro mais precisou, para ser pago a partir de abril de 2021. Então, assim, inclusive o novo presidente do Conselho Deliberativo falou que o Cruzeiro empurrou as dívidas com a Bahia. Não é bem assim. Se você está numa terra arrasada, se faltava vale transporte para a cozinheira da Toca 1, os meninos não tinham vale transporte. Eu mesmo, junto com alguns companheiros do Grupo Transparência, levamos 400 cestas básicas lá para os funcionários do Cruzeiro. Nós pegamos o Cruzeiro nessa situação. Como que você não vai... Foi um grandioso os jogadores em ceder esses valores para o Cruzeiro, em fazer essa readequação do Cruzeiro, em aceitar. E foi uma jogada do Conselho de Gestão, uma jogada no bom sentido, que fez com que nós conseguíssemos trazer uma luz do fim do túnel para o Cruzeiro. Porque se todos os jogadores, em janeiro, se todos ajuizassem a ação na Justiça do Trabalho, o Cruzeiro iria trabalhar com o sub-20 e o sub-17. O Cruzeiro não teria, mas inclusive alguns profissionais do sub-20 também, jogadores sub-20 que já são profissionais,
também poderiam ajuizar a ação e o Cruzeiro perder todo o seu plantel. Então, o que o Conselho de Gestor fez? Renegociou com esses jogadores, nós fizemos eles entenderem, e eles entenderam que a situação era grave, que a gente precisava fazer essa readequação salarial. Muitos entenderam, outros não, outros preferiram ir para a justiça, até através de incentivo dos próprios empresários. Mas foi um momento difícil, foi um momento crucial para o Cruzeiro. Essas readequações salariais não é empurrar com a barriga para frente, pelo contrário, o Cruzeiro pegou aí mais ou menos aí 14 milhões, ou 14, mais uns 12 milhões aí de empréstimos com os jogadores para pagar em 24 meses em 3 anos. Em 3 anos. Então, sem juros, sem correção, os jogadores complacentes com a situação do Cruzeiro, entenderam, e isso aí foi um dos pilares aí dessa luz no fim do túnel que o Conselho Gestor conseguiu trazer para o Cruzeiro. O próprio Kaká, né, Carlos? O próprio Kaká, que poderia ter passe livre, que estava com 3 meses de salário atrasado, nós conseguimos segurar e fizemos um acerto com ele, aumentamos o salário de uma forma racional, vamos dizer assim, normal, sem nenhuma loucura, e conseguimos mantê-lo. Ele poderia muito bem ter entrado na justiça, e ele, você sabe muito bem que ele é patrimônio, e ele iria conseguir assinar com qualquer outro time, diferente daqueles jogadores considerados ex-jogadores. Então, as pessoas esquecem desse lado, né, Carlos? E não foi só o Kaká, teve outros também, mas apenas estou dando exemplo do Kaká. Sim, mas quando eles falam que nós empurramos as dívidas para frente, não, pelo contrário. Exatamente. Nós pegamos um empréstimo para pagar em 3 anos. Isso eu costumo falar, Carlos, o seguinte: alguém tem alguma ideia melhor do que nós fizemos? Se tiver, por favor, coloque e apresente para a gente. Eu falo hoje, não é antes, não, porque depois, hoje aparece muito engenheiro de obra pronta, né? Eu estou lá e fala isso, é verdade. Mas o que nós fizemos melhor, porque além de nós termos, como você falou, prorrogado a dívida, mas sem juros, sem nada, nós estamos utilizando os jogadores dentro de um salário normal, que é um salário normal, absolutamente 1/5 do que eles ganhavam, pelo menos os que ficaram. Então, eu acho que o Conselho Gestor, principalmente, aí eu vou enaltecer o Departamento de Futebol, através do Carlos, que é a direção, e os que estavam com ele, eles foram realmente de uma capacidade impressionante, você está entendendo? Nós apenas demos um apoio logístico. O mérito é todo do Departamento de Futebol. Correto. Acho que deu para ficar claro aos torcedores. Só mais um ponto em relação a isso, que ainda alguns torcedores têm dúvida, eu acho que é a oportunidade da gente tirar de vez. Muita gente fala assim, se por acaso acontecer aquilo que a gente não queira e o Cruzeiro siga na Série B ano que vem, ou seja, por não conseguir subir, ou seja, por causa da pandemia, que possa jogar o campeonato somente no ano que vem, o Cruzeiro não vai ter recursos para pagar essas parcelas a partir do ano que vem. O que dizer ao torcedor em relação a isso, quem pensa dessa forma? Eu quero dizer para a torcida o seguinte: o futebol é muito dinâmico, é um dinamismo incrível. Tanto você pode cair com a rapidez, como você pode subir também com rapidez, principalmente na questão financeira. O Cruzeiro é gigante, o Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores. Na medida que os resultados dentro de campo comecem a aparecer e a gestão readquire a credibilidade, os empréstimos vêm, situações de melhorias nas finanças a todo momento. Eu lembro que o Cruzeiro, na gestão de 2013, 2014, tinha fila de patrocinadores querendo patrocinar o Cruzeiro, não tinha mais jeito. A camisa já não cabia de patrocínio. Então, assim, isso é uma verdade. Então, o dinamismo, a rapidez como as coisas acontecem no futebol, são intensas. Então, eu acredito plenamente, diante da magnitude que é a marca Cruzeiro, nós iremos em 2021, ainda que seja na Série B, claro, pode encontrar alguma... Eu nem gosto de tocar nessa possibilidade que a gente não vai subir. Eu tenho plena confiança que nós iremos subir, não tenho dúvida disso. Mas caso, na pior das hipóteses, aconteça essa tragédia, a gente se manter na Série B, ainda assim, muitos contratos estarão encerrando agora no final do ano, contratos maiores, em que o Cruzeiro vai ficar livre, vai diminuir a folha automaticamente,
né? Eu tenho certeza que o Serginho fará uma gestão aí dentro dessa visão, né, de diminuir a folha, porque a situação econômica realmente financeira do Cruzeiro ela não é boa. Então, eu acredito, sim, plenamente que a partir do 2021, ainda que esteja na Série B, o Cruzeiro continuará aí, cumprindo com as suas obrigações. Não sei. O que o Carlos falou, né, cara, só endossando, foi muito feliz, a marca Cruzeiro é muito forte, e a gente, mesmo na Série B, e mesmo com essa situação toda, a gente ainda está com 2 contratos aí, que o Departamento de Marketing, através do Renê, está fazendo aí, que pode estourar aí, talvez até semana que vem ou na outra semana, como grande chance. A gente viu como que a marca do Cruzeiro é forte. É só questão aí de reestruturar um pouco mais, a gente vai conseguir sim. Então a torcida não preocupa com isso, não. Como ele falou, a coisa é muito dinâmica, o Carlos fala muito dinâmico. Da mesma forma que nós estamos agora, de uma hora para outra muda tudo. E quero deixar que nós somos muito responsáveis. Ele falou, 90%, né, Carlos? Se não for 95% dos jogadores, nós não preocupamos de fazer o contrato de mais tempo, justamente porque nós sabíamos que tem esse risco. Quando você faz o que a turma antiga não fazia, então o que acontece? Se nós subirmos, nós vamos ter uma condição melhor, podemos negociar com cada jogador antes do final do ano, na hora que tiver certeza que subiu, e fazer as propostas. Mas nós não fomos responsáveis de fazer contrato de 3, 4 anos, e praticamente lá, se tiver 1 ou 2 jogadores que tem isso, né, Carlos? Eu acho que, se tiver, acho que é 1 ou 2 só, porque 90% dos contratos estão vencendo no final do ano. Ou seja, caso aconteça esse desastre, que eu também nem quero pensar nele, como o Carlos falou, a situação ela é, pelo menos dolorosa para o Cruzeiro, como, infelizmente, como não foi agora quando nós pegamos. E concluindo aí, Diego, rapidinho, eu sei que o tempo já está acabando, mas todas as contratações que nós fizemos, foram todas elas sem ônus para o Cruzeiro. Regis, Angulo, Marlon, enfim, nenhuma dessas contratações custaram o vieram de graça para o Cruzeiro, e com um detalhe, a maioria delas com aporte financeiro do clube de origem. Então, o Cruzeiro paga X, o clube que emprestou para o Cruzeiro paga X. O salário desses jogadores, nenhum deles ultrapassaram o teto que foi pré-determinado no início da nossa gestão. Então, para ficar bem claro que todas as negociações nossas, parte dos salários são pagos pelo Cruzeiro e parte dos salários são pagos pelo clube de origem. Principalmente o Palmeiras, que foi um grande parceiro nosso aí nessa negociação de jogadores, com Angulo, Jean, foi uma equipe bem parceira, um clube bem parceiro nosso. Beleza. Saulo, a gente já chegando na reta final aqui, estou chegando nas últimas perguntas. Essas 2 direcionadas a você, logicamente, por Carlos complementar. Salários atrasados no clube. Tem salário atrasado, funcionário, jogador? Se tem, como é que está o processo disso? E como que está funcionando a transição para entregar o Cruzeiro nas mãos da gestão Sérgio Santos Rodrigues? Com referência ao salário atrasado, nós estamos com 2 meses da parte de futebol e 1 mês da parte administrativa. A nossa ideia era essa semana que está pelo menos 1 mês, mas a chance de acontecer isso aí na semana que vem ela é muito grande. Nós estamos correndo atrás, a nossa ideia é de entregar até o dia 31, pelo menos com salários em dia, ou então pelo menos com salário mais 1 mês, né? Vamos dizer, se a gente não conseguir, porque aí 1 mês, se você for analisar dentro de uma normalidade que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é uma coisa até praticamente normal, vamos dizer assim, né? E, então, mas não esqueça não que nós estamos muito preocupados. Nós achamos que o Conselho de Gestor, em todo momento, preocupa demais com o pessoal administrativo que está lá no dia a dia, que ganha os salários menores, né? Não que os jogadores ganhem salário maior, não tem que receber, mas nós preocupamos demais. Deixar bem claro que nós entramos lá, estava com 3 meses de salário atrasado, nós pagamos em dia, e nós estávamos em dia até o dia da pandemia. Isso vem confirmar o que o Carlos falou, que a pandemia foi realmente o problema maior que nós tivemos, né? Hoje eu vi aqui uma nota, que você sabe muito bem, aquele jogador do Santos, foi para lá, me esqueci o nome, daqui a pouco vocês falam, jogou até no Atlético aqui,
ele brigou lá no Santos porque recebeu apenas 30% do salário do mês passado. Então, a situação, estou apenas dando esse exemplo, outros times aí que vocês conhecem estão com 2 meses atrasados. Marinho que brigou, né? Exatamente, Marinho. Quer dizer, você vê que a situação é uma situação... Agora, você imagina, nós que tivemos 2 pandemias, a pandemia do Wagner e a pandemia agora, estamos aí numa situação igual aos outros clubes, mas nós estamos correndo atrás. Todo dia lá o Emílio, da parte administrativa, financeira, o Alexandre, pergunta para o Argolo, entrou dinheiro, porque a primeira coisa que nós vamos fazer é pagar os salários, e a gente está com esperança, o Carlos pode confirmar, que semana que vem, o Carlos, coitado, leva aí pressão e está certo, os jogadores têm que pressionar mesmo, isso faz parte, eles têm direito, mas nós estamos preocupados que aconteça o mais rápido possível, e se Deus quiser, semana que vem a gente vai pelo menos, se não regularizar tudo, a gente vai regularizar uma parte. Com referência à segunda pergunta, essa transição, de nossa parte, está sendo a mais profissional possível. Há mais ou menos uns 20, 30 dias, nós demos conhecimento através de um portfólio, através de um dossiê, eles têm toda a documentação, eles sabem, tanto ele como o Granato sabia também, eles sabem de qual que é a situação do Cruzeiro, toda a dívida, o que acontece, tudo o que aconteceu, todas essas perguntas que foram feitas, eles sabem responder para vocês, porque nós demos conhecimento para eles, né? E nós já estamos agendando uma reunião agora na semana que vem, na segunda-feira, com ele, para começar a transição. Vamos passar devagar. A ideia, pelo menos eu acho que deve ficar alguém, é a nossa sugestão, aí é o problema do presidente, alguém para ficar um período de transição com eles, não todo o conselho, mas alguém que está ali à frente, talvez o Sandro, essas coisas estão sendo elaboradas, e para essa transição seja a melhor possível, e a gente vai aos poucos colocando eles até na outra semana, e aí a gente afasta, assume definitivamente eles, e nós estaremos de fora. Nós já manifestamos, não sei se você teve conhecimento, através até de carta oficial, desse apoio, dessa disposição, de estar à disposição. O Carlinhos já se colocou à disposição, principalmente futebol, que eu acho muito importante. De minha parte, eu acho, eu estou falando eu, Saulo, tá? Não estou falando como presidente do Conselho de Gestor, acho que o Carlinhos devia ficar mais um tempo, mas aí depende, eu tenho certeza que se precisar dele, ele vai estar à disposição, mas aí depende do presidente, isso é problema do presidente, é um problema dele, eu não sei como é que, fora o íntimo, né, vamos dizer assim. Então, essa transição está sendo feita assim, da maior forma possível, na melhor cordialidade possível, sem rancor. Nós não seremos oposição, todo o Conselho Gestor, quero deixar bem claro, nós estaremos apoiando, independente de posição política, não existe, a posição política acabou, até o dia da eleição. Aliás, não teve posição política, nós não apoiamos nenhum dos candidatos. Se ele ganhasse, como ele ganhou, nós iríamos apoiar, como o Granato, se ganhasse, iríamos apoiar da mesma forma, certo? Então, nós estaremos juntos. E mesmo com o Conselho Deliberativo, nós também não vamos fazer oposição nenhuma, nós vamos apoiar. O que o Conselho Deliberativo, aí é apenas uma parte, minha opinião, tem que fazer é trabalhar para o Cruzeiro, parar de falar essas coisas todas, porque o que nós temos que fazer é preocupar com o Cruzeiro. Não temos mais que esquecer essa briga política e temos que unir todos em prol do Cruzeiro, e a gente vai estar junto. Correto. Então, eu ia fazer essa pergunta se tinha possibilidade de algum de vocês do Conselho se tornarem efetivos na gestão do Sérgio Rodrigues, que é a pergunta que vários torcedores me fizeram. Então, como você respondeu aí, isso vai ficar a cargo do novo presidente do Cruzeiro, correto? Exato. Correto. E eu quero, inclusive, fazer aqui um elogio a você, porque todas as entrevistas... Diga, Carlos. Oi? Pode dizer à vontade. Sim. Em todas as entrevistas do Sérgio, ele está se preocupando com o Cruzeiro. Ele está se preocupando com o Cruzeiro. Ele não está preocupando em fazer críticas ao Conselho de Gestor, críticas a ninguém, às gestões passadas. Todas as entrevistas do Sérgio é só para mostrar os projetos que ele tem para o Cruzeiro, as ideias que ele tem para o Cruzeiro. Isso aí a gente tem que ressaltar, essa grandeza aí do Serginho, em pensar apenas no Cruzeiro e não preocupar-se com o passado, em que pese o passado. Ter que vir, sim, punir aqueles que fizeram isso no Cruzeiro, mas é importante a gente pensar para frente e pensar em projetos que venham reconstruir o Cruzeiro e levar o Cruzeiro ao topo da pirâmide do futebol brasileiro novamente. Isso é muito importante e eu faço esse elogio ao Sérgio aí, que está no caminho certo.
Com certeza, nenhum torcedor tem dúvida disso. Então, aqui a última é o seguinte: todos nós vimos a forma que caminhou as eleições, com 30 conselheiros excluídos que conseguiram liminares para votar, foram decisivos nas eleições do Conselho Deliberativo. Foi eleito o presidente do Conselho Fiscal de 2019, das contas do Wagner, o presidente que falou que as contas estavam em dia. Quando eu perguntei isso na coletiva após as eleições, ele virou para mim e falou assim: eu falei que estavam em ordem as contas de 2018. Quando do tempo de eu sair do clube para entrar no carro que estava na rua de cima, eu já tinha umas 10 mensagens no celular de pessoas que enumeraram tudo que estava de errado em 2018, com aumento de salário de dirigente recebendo bicho, gasto de cartão no puteiro e por aí vai. Eu gostaria de saber de que forma que vocês, que fizeram um trabalho honroso, que merece todos os aplausos e tem aplauso da torcida do Cruzeiro, como que vocês estão enxergando uma pessoa ligada à temerária última gestão está aí de frente do Conselho Deliberativo, que, na minha opinião, a eleição do Conselho Deliberativo, nesse momento, era muito mais importante do que a eleição para presidente em si? Bom, de minha parte, eu lamento muito que o candidato nosso não tenha ganho, porque nós conhecemos o perfil do candidato, não, da equipe dos candidatos. Inclusive, o próprio Alexandre, que estava na chapa do Baroni, ele faz parte, né, do nosso conselho. Nós temos certeza que a chapa do Baroni, se ele ganhasse, seria melhor para o Cruzeiro. Eu acho que nós lamentamos muito, como você falou, que esses conselheiros que foram expulsos, que prestaram serviço de forma indevida, não quero entrar nem no mérito de outras coisas, foram os causadores, foram os principais causadores da decisão da eleição, né? A gente está sendo aí criticado justamente por ele, tipo, o conselho não faz nada, não fez nada, o conselho foi isso, aquilo. Nós não estamos preocupados com isso, porque a gente sabe muito bem da nossa grandeza, do que nós fizemos. Nós lamentamos profundamente, está entendendo? Mas nós temos certeza que vai ser uma passagem muito rápida, 5 meses só. No final do ano, nós vamos eleger, o Cruzeiro vai eleger um conselho representativo, um conselho sério, ético, à altura do Cruzeiro. Esse conselho, o Carlinhos falou outro dia, é verdade, ele não nos representa, mas nem por isso nós vamos deixar de apoiar, porque nós queremos o melhor para o Cruzeiro. E nós estaremos atentos, porque nós precisamos que o conselho atue. Se não atuar, nós vamos atuar. Nós, como conselheiros, eles têm apenas 1/3, vamos dizer, nós não. Existem 2/3 que estão contra, que pensam diferente, né? Vamos dizer que é o que predomina. Então, nós vamos estar junto. Eu falo agora como conselheiro, não falo mais como grupo gestor, porque não vai existir mais, mas nós todos, como conselheiros, nós temos que exigir, sim, fiscalizar esse conselho para que seja atuante. E não chegar e falar que está tudo certo, beleza, não vamos tirar fulano de tal, porque é amiguinho, é de outrora. Isso não vai existir, isso não pode existir, porque nós vamos estar atuante. Perfeito, Saulo. Eu endosso suas palavras e eu acrescento aí o seguinte, que eu não tenho nada contra o Pedrosa, o Saulo também não tem, ninguém tem pessoal, eu não tenho, nunca me fez nada, também nunca fiz nada com ele, nem o conheço direito, então, assim, não tem pessoalmente, mas eu tenho uma instituição chamada Cruzeiro Esporte Clube que eu amo, está dentro do meu coração, e que eu lutarei até os últimos momentos aí para que o Cruzeiro seja gerido por pessoas transparentes, de boa fé, pessoas que querem o bem do Cruzeiro. Então, eu não consigo ver meu filho de 15 anos, às vezes, com lágrimas nos olhos porque o Cruzeiro perdeu. É uma coisa assim triste, é duro. A paixão do cruzeirense, ela vem de berço. Então, é inadmissível que pessoas maliciosas, pessoas de má fé, entrem dentro do Cruzeiro para destruir o Cruzeiro. Não estou falando que o novo Conselho Deliberativo vai fazer isso, mas se eles lá estiverem com boa fé e fazendo de tudo pelo Cruzeiro, terá nosso apoio também. Isso aí não tem não resta a menor dúvida. Mas a gente sabe, pelo passado, pelo histórico dessa turma que entrou lá recentemente, o próprio Pedrosa, no Conselho Fiscal,
que foi financiado pelo Wagner na ocasião. Eu nunca vi isso. Você monta uma chapa que vai te fiscalizar. E você investe, dá churrasco, dá caldo, dá não sei mais o quê, tudo aquelas situações, circunstâncias que todos sabem. Isso é imoral. Isso não pode acontecer no Cruzeiro. Tem que mudar. Então, as pessoas que lá estavam, alguns conselheiros que votaram, poxa, gente, vamos pensar no Cruzeiro, vamos rever os conceitos de que é ser conselheiro do Cruzeiro, a importância que tem esse cargo de conselheiro do Cruzeiro. Então, está na mão de todos nós do conselho, dos conselheiros, fazer o melhor para o Cruzeiro. Agora, você vai colocar pessoas que você sabe que tem um histórico que não é de bom serviço prestado para o clube, você vai votar nesses caras? É complicado, é difícil. Eu não gosto de citar nomes, não quero citar nomes, mas é complicado. Então, o apelo que eu faço aos conselheiros do Cruzeiro é que revejam os conceitos. Vamos deixar a amizade de lado, vamos deixar tudo de lado, o parentesco, vamos fazer pelo Cruzeiro. O Cruzeiro não merece estar nessa situação que está agora, e se está, porque o Conselho realmente não foi atuante. O Conselho do Cruzeiro, realmente, com raríssimas exceções, foi omisso. Isso aí. Com belas palavras, eu também gostaria de deixar bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa do Paulo Pedrosa. Nós tivemos contato por WhatsApp durante essa campanha, que foi convidado para participar de debate com os demais candidatos, participou de uma live sozinho, não tem nada contra a pessoa dele, mas infelizmente ele não está credenciado a nenhum torcedor imaginar que fará nada de bom para o Cruzeiro. Tomara a Deus que estejamos errados, mas as provas, o que há de concreto, não tem como você olhar, você pegar um cara lá da Argentina que não sabe de nada do Cruzeiro, o presidente do Conselho Fiscal que derrubou o clube foi eleito agora. O cara vai falar, isso não vai dar certo, né? Isso é uma coisa lógica. Então, a gente espera aí que aconteça o melhor para o Cruzeiro. Hoje, um pouco antes da gente começar a nossa live, eu tive a informação de que o Baroni vai judicializar essa eleição do Pedrosa. Isso aí já está rolando nos grupos de WhatsApp o áudio. E qual que é a opinião de vocês em relação a essa judicialização dessa eleição aí? Não, a última informação que eu tive é que o Baroni falou o contrário. Talvez, então, você está me dando uma nova informação. Mudou. É isso? Ele mudou de ideia. E eu tive com o Baroni, Saulo, desculpa. Você é bem... Eu tive com o Baroni, acabou as eleições, eu fui no carro do Baroni, fui para a casa do Baroni, só nós dois, e nós conversando. E ali ele já demonstrou para mim, falou, Carlinhos, eu não vou judicializar, porque eu não quero mais tumultuar o Cruzeiro. E nessa conversa que eu estava tendo com ele na casa dele, eu falei, Baroni, eu quero saber o seguinte, você é Cruzeiro, você faz tudo pelo Cruzeiro, o melhor para o Cruzeiro. Se o melhor para o Cruzeiro é você no Conselho, se o melhor para o Cruzeiro, a gente todos entenderem que essa eleição, ela foi ilegal, que teve alguns vícios nela, que judicialize, porque a judicialização você estará fazendo pelo Cruzeiro. Porque a gente não pode compactuar com coisa errada. Se a eleição, se ele não havia legitimidade para se candidatar e ser eleito, se não havia essa legitimidade, tem que ser cassada mesmo. Buscar mecanismos aí judiciais para que o Cruzeiro volte ao normal, que as pessoas do bem voltem a comandar o Cruzeiro. Nós estamos precisando muito disso. Se a judicialização, eu não entendo que vá prejudicar, eu entendo que vá beneficiar o Cruzeiro. Se entenderem que a eleição foi lícita, que foi normal, que foi... Acabou, tudo bem, continue. Mas, ao meu ver, e ao ver de muitos juristas aí, muitos advogados, eles entendem que houve vício nessa eleição, que houve erro, né? Não tinha legitimidade o presidente do Conselho Fiscal em ser eleito aí presidente do Conselho Deliberativo. Concordo com você, Carlinhos. Não sabia dessa, para te falar a verdade, estamos ainda aí, até o próprio Diego está me dando a informação, até então, porque eu não conversei com o Baroni, mas eu endosso tudo que você falou e acho que ele está correto. Como você falou, ele está procurando o melhor para o Cruzeiro. E o melhor para o Cruzeiro é realmente a chapa do Baroni, que são pessoas que a gente conhece, como se diz, a gente assina embaixo e sabemos que
ele vai fazer o melhor para o Cruzeiro. Essa chapa realmente não é uma chapa legal, inclusive, não só essa parte aí que você falou do erro, mas teve também problemas lá na urnas e etc. Então, pelo que eu sei, teve 3 fatos que poderão impedir que essa chapa seja vitoriosa, né, através da justiça. E não tem isso, não. Eu acho que ele tem razão. A gente tem que apoiar, sim, e ele está fazendo o melhor para o Cruzeiro, não é o pior para o Cruzeiro. Eu tenho isso comigo, gente. Tudo que for pelo Cruzeiro, não importa de que forma que você vai fazer, você só não vai roubar para poder do Cruzeiro. Eu acho que isso não cabe. Mas tudo que for legal e for melhor para o Cruzeiro, todos nós devemos trabalhar em cima disso. É para o Cruzeiro, é para melhorar o Cruzeiro, é para fazer o Cruzeiro maior do que ele já é. Vamos aí. Então, tudo. Carlinhos, eu acredito também que ele deve ter, não é mudado, mas ele deve ter sido assim, muito ovacionado, que eu falo, muita pressão da torcida, essa insatisfação que o Diego acabou de falar e mencionar aí. O que eu tenho lido aí nas redes sociais, está entendendo? É que realmente essa insatisfação está muito grande, né? Isso pode ser ruim para o Cruzeiro. Eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. Perfeito. Com certeza. Então, uma pergunta aqui que eu já estava esquecendo dela, que eu não posso deixar de fazer, é o seguinte: teve algo que vocês queriam fazer, que queria que o Conselho Gestor tivesse feito e não deu tempo de fazer? Eu acho que na minha opinião, a frustração é que o Emílio fosse o presidente, né? Essa é a primeira sensação que a gente sai com, não é frustrado, mas com uma coisa que eu tenho certeza que seria melhor para o Cruzeiro. E a segunda, que a gente queria fazer mais, mas infelizmente o tempo foi muito curto, né? Por mais que nós já fizemos, sempre a gente quer fazer mais. Nós entramos com essa garra e com essa vontade de fazer mais para o Cruzeiro, então a gente sempre sai com a vontade de fazer mais. E a pandemia, volta a falar, nada julgando que a pandemia foi a causadora de 100%, mas ela atrapalhou demais esses 2 meses e meio, porque se não fosse a pandemia, eu tenho certeza que as coisas iriam acontecer de outra forma. E você, Carlinhos, pode falar. Perfeito, é isso mesmo. Eu gostaria, né, de subir para a Série A, né, de ter o prazer de estar junto a esse elenco aí, que certamente será vitorioso esse ano de 2020, saber que eu pude contribuir de alguma forma, mas o que eu tenho mesmo, assim, eu não lamento nada que aconteceu, eu só tenho a agradecer ao Saulo, ao Dalai, a todos a nossa turma lá do Conselho Gestor por essa oportunidade. São pessoas incríveis, pessoas sensacionais, que fizeram muito pelo Cruzeiro, e quando fazem pelo Cruzeiro, indiretamente está fazendo por mim também. Eu sou daqueles cruzeirenses de carteirinha mesmo, sou apaixonado pelo Cruzeiro, e eu só tenho a agradecer a companhia de todos eles e falar para a torcida que, o que depender de nós, ainda que a gente não tenha participação nenhuma na nova gestão, nós estaremos vigilantes, nós estaremos contribuindo de alguma forma para que o Cruzeiro volte em 2021 para a Série A, porque esse é o nosso maior objetivo e a gente certamente conseguirá. Lembrando que eu fiz um pedido à nossa turma de análise de desempenho, que pegasse o elenco do Cruzeiro. Muitos temem aí que o Cruzeiro não tem um bom Cruzeiro. Hoje é o melhor elenco que tem na Série B. Eu fiz um levantamento de jogadores por jogadores, elenco por elenco, fizemos esse comparativo. O Cruzeiro certamente é o melhor elenco da Série B. E com um treinador da capacidade do Henderson, um time bem treinado, eu tenho absoluta certeza que nós iremos, sim, ter acesso à Série A em 2021. Mas eu só tenho a agradecer, eu não tenho nada a lamentar, poderia fazer mais, mas infelizmente nós não tivemos essa condição, né? Então, mas valeu a pena. Com certeza. E agora a última mesmo para finalizar, qual foi a maior alegria de cada um de vocês durante esses 5 meses no Conselho Gestor do Cruzeiro? Ou alegria pessoal, ou alegria por um feito do Conselho, de alguma forma, qual foi a maior alegria de cada um de vocês como membros do Conselho Gestor do Cruzeiro? De minha parte, Diego, quando eu entrei, eu achei que nós não iríamos dar conta e que o Cruzeiro ia ficar insolvente, né? O próprio Medioli, que é um CEO de respeito e que a gente enaltece aí, um grande empresário, ele mesmo tinha falado que o Cruzeiro era inviável.
E eu, no início, sinceramente, eu fiquei sem dormir, eu fico brincando que eu tomando melatonina, né, e etc. Né? Todos nós ficamos sem dormir. Tinha dia que a gente estava conversando 4, 5 horas da manhã, você pode confirmar com o Carlinhos, né, Carlinhos? 4, 5 horas da manhã, a gente estava trocando mensagem. Eu achei que nós não iríamos conseguir reerguer o Cruzeiro e colocar ele, pelo menos, em condições como agora nós estamos entregando. Então, para mim, isso foi a maior vitória. Praticamente é como se fosse subir para a Série A, porque eu falo em todos os momentos que se o Conselho Gestor não tivesse entrado, o Cruzeiro seria hoje uma Nova Portuguesa, uma América do Rio. Ele iria, sim, ele ia acabar. Não tem outra alternativa. E ele não duraria até o Carnaval deste ano. Então, para mim, a maior alegria foi essa. A segunda alegria foi de conhecer os demais companheiros do Conselho Gestor, pessoas muito... pessoas, vamos dizer assim, além do caráter e além da transparência, pessoas que realmente estavam interessadas no melhor do Cruzeiro, sem interesse nenhum. Nós criamos uma amizade, e eu brinco o seguinte, que na pior das hipóteses, nós ganhamos 7 amigos, são 8, 7 amigos espetaculares, pessoas de caráter, pessoas, verdadeiros amigos e verdadeiros cruzeirenses de verdade. Então, para mim, essas duas coisas foram as melhores vitórias que possam ter acontecido. A minha alegria é de poder servir ao Cruzeiro. Meu coração, assim, eu saio com o coração tranquilo, com a consciência tranquila, que eu dei o meu melhor, assim como todos nós do Conselho Gestor, e que a gente fez o que poderia fazer, evidentemente que poderíamos fazer mais se tivesse essa oportunidade, mas eu te confesso que meu coração estou feliz, muito feliz pelo que nós fizemos, pelo trabalho desenvolvido em conjunto do Conselho Gestor. Foram várias reuniões, nós não parávamos, vivendo o Cruzeiro 24 horas, porque se não fosse dessa forma, certamente, talvez, nós também não teríamos conseguido. Então, foi muito empenho, muita dedicação de todo o Conselho. Poxa, funcionários, eu volto a enaltecer os funcionários, aquelas pessoas também que não faziam parte do Conselho Gestor e que voluntariamente se prontificaram a nos ajudar e nos ajudaram muito. Eu quero agradecer e enaltecer também o trabalho deles. Repito, o Felipe, o Gigante, o Becha, o próprio Totti entrou também, depois saiu. Enfim, todos foram voluntários. Me perdoe isso, eu esqueci. Eu não tenho que enumerar todo mundo, mas eu acho que é muito gratificante você conviver no meio de funcionários que têm amor pelo clube e você poder, junto a eles, contribuir para tirar o Cruzeiro daquela lama em que ele se encontrava no início do ano. Estamos recebendo aqui mais inúmeras mensagens parabenizando vocês dois, agradecendo a vocês pelo trabalho frente ao clube, mas são muitas mensagens mesmo. Como eu já falei com o Carlos, a gente tem um sentimento de que o trabalho do Conselho Gestor é o título mais importante da história do Cruzeiro, porque a gente sabe que realmente o Cruzeiro teve à beira de acabar. E, para finalizar, gostaria que cada um de vocês deixasse o recado ao torcedor, que nas mensagens aqui está deixando bem claro que está junto com vocês. Minha parte, eu gostaria de passar para a torcida azul, para os 9 milhões de cruzeirenses, que eles não deixassem de acreditar no projeto do Cruzeiro. Que nós estamos aqui junto com eles, vamos passar a estar junto com eles, voltar para a arquibancada, as cadeiras, hoje não tem mais arquibancada, mas tem as cadeiras, e que nós vamos estar com eles em todos os momentos, e que nós temos que apoiar, sim, essa nova diretoria, em todos os momentos, todos os projetos que a nova diretoria lançar. Vamos acreditar, vamos apoiar, para que a gente possa juntos unir o Cruzeiro. A gente que está um pouco mais chegado lá, vamos tentar ver se essa situação política, a gente vai tentar ver se a gente cada vez mais una mais. Acho que já houve uma grande melhora, mas vai chegar lá, nós vamos chegar lá sim, e que a torcida possa confiar. Não tem outra alternativa, nós temos que confiar nessa nova diretoria, temos certeza, confiamos no Serginho e toda a sua equipe, vamos estar juntos, e vamos para frente, vamos subir, vamos voltar, e vamos gritar, e vamos voltar a ser o melhor clube de Minas, nós já somos, mas o melhor clube do Brasil, como sempre fomos. Interessante aí, viu? Nessa mensagem eu quero exaltar também a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro que antes não se envolvia na política do clube,
Esse ano, de janeiro para cá, após a queda da antiga diretoria, a torcida engajou, a torcida abraçou, a torcida está mais politizada. Eu conversei muito com algumas líderes, né, da torcida organizada, como o Cabritinho. Enfim, a torcida do Cruzeiro demonstrou que ela não é grande só no tamanho. Ela é grande na cobrança, ela é grande também na ajuda, é uma torcida atuante, é uma torcida que agora se politizou, porque antes não entrava na política do clube, e está entrando. Então, assim, a torcida, o meu muito obrigado por tudo que vocês fizeram também, vocês nos ajudaram muito. O Conselho, sem a torcida, também não teria o sucesso que teve. E peço também que vocês apoiem o Sérgio. Vamos aí juntos, né, levar o Cruzeiro novamente à Série A, que é o nosso maior objetivo esse ano. E apoie. O apoio que eu quero dizer não é só apoio de bater palmas, não. O apoio que vocês deram foram cobrando também. Vamos cobrar, vamos buscar, vamos ajudar, vamos apoiar, vamos bater palma. E a torcida do Cruzeiro é a razão maior de ser do Cruzeiro. O Cruzeiro jamais existiria se não tivesse uma torcida tão brilhante, uma torcida tão apaixonada, igual é a torcida do Cruzeiro. Eu agradeço a eles pelo apoio, por tudo que eles fizeram também nesse período de reconstrução do Cruzeiro. Muito obrigado mesmo. Então, com certeza, fica aqui o meu agradecimento em nome de toda a torcida ao trabalho de vocês, a tudo que vocês fizeram pelo Cruzeiro no pior momento. O Saulo estou conhecendo agora, a gente nunca teve contato, o Carlos já é um amigo de convívio na Toca. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer também que, em relação à pouca representatividade, ou quase nenhuma, que a torcida do Cruzeiro tem no conselho do clube, vocês podem esperar que venha um movimento aí para que nas próximas eleições a torcida seja representada de forma maciça no conselho do Cruzeiro. Maravilha, maravilha. Certíssimo. Esse é o meu desejo também, a torcida mais participativa na política do clube. Seria de suma importância para o crescimento mais e mais do Cruzeiro, com certeza. Então, mais uma vez, obrigado, Carlos, obrigado, Saulo. Uma boa noite, fiquem com Deus, foi uma honra tê-los aqui. Um abraço, muito obrigado. Abraço, Saulo. Um abraço, prazer. Nos encontramos amanhã. Valeu. Um abraço. Com Deus. Tchau. Então, chegamos ao fim de mais uma live aqui no Informativo Cruzeiro. Hoje tivemos os representantes do Conselho Gestor. Acredito que tenhamos, com sucesso, conseguido explicar à torcida pontos preponderantes sobre o trabalho feito, aquilo que não foi feito, aquilo que fica para o ano que vem, deixando mais uma vez claro o apoio restrito ao Sérgio Santos Rodrigues e ao seu trabalho que inicia agora. Também tivemos aí a comprovação que está caminhando lado a lado, Conselho Gestor e novo presidente, e que o Cruzeiro possa, enfim, caminhar aí por ares tranquilos, sem guerra política, com pessoas realmente apaixonadas e com boas intenções, comandando o clube dentro dos seus respectivos setores. Temos fé que é uma nova era que começa no Cruzeiro daqui para frente. Então, vamos dar as mãos aí à torcida e acreditar que daqui para frente as coisas só vão melhorar para esse pesadelo acabar de sair de vez aí da vida do torcedor cruzeirense. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Fiquem atentos aí que nas nossas lives durante a semana que teremos aí lives especiais aos torcedores em relação ao futebol e à política do clube, que ainda continua muito viva nesse momento aí. Um abraço a todos mais uma vez e fiquem com Deus.